A pobre menina não sabia que o menino congelado que ela abrigou era o filho perdido de um bilionário de Lisboa desaparecido há 4 dias. Na manhã seguinte, quando o pai o encontrou, reivindicou-a como filha. Antes de começarmos a história, deixe um comentário abaixo dizendo de onde está a ver. Aproveite a história. Quero contar-lhe sobre uma menina chamada Emma. Ela tinha 7 anos com o cabelo loiro embaraçado e sapatos que só se mantinham juntos graças à esperança e ao desespero. Emma vivia numa barraca degradada na periferia de Guarda, uma zona fria e esquecida, onde o vento assobiava pelas frestas das paredes e o aquecimento quase nunca funcionava quando era realmente necessário. A barraca era antiga, provavelmente construída nos anos 1970, e mostrava cada um dos seus anos. As paredes eram finas, quase sem isolamento contra o inverno brutal. O telhado tinha remendos onde as telhas originais já tinham desaparecido há muito. A mãe de Emma deixara-a com a avó 3 anos antes, prometendo voltar quando a sua vida melhorasse. Disse que era temporário. Disse que iria procurar trabalho no porto, juntar algum dinheiro e então voltaria para buscar Emma. A avó acreditara. Emma também acreditara no início. Mas as coisas nunca melhoraram. A mãe nunca ligou, nunca enviou um postal, nunca mandou dinheiro. Simplesmente desapareceu como se tivesse sido apagada do mundo. A avó tinha criado Emma o melhor que podia com a sua pequena pensão mínima da segurança social. Tinham aprendido a esticar cada euro e a fazer milagres com quase nada. A avó ensinou Emma a preparar uma refeição com arroz, feijão e os legumes mais baratos do mini-mercado. Passaram longas noites de inverno a jogar cartas à luz de velas para poupar eletricidade. A avó cantava-lhe, contava-lhes histórias e prometia-lhe que um dia a vida seria melhor. Mas a vida não melhorou. Ficou pior. A avó de Emma faleceu numa fria manhã de fevereiro 3 anos antes, pouco antes de Emma completar 7 anos. Deitou-se com uma tosse e nunca mais acordou. Emma encontrou-a naquela manhã já fria. No início, Emma não percebeu o que tinha acontecido. Pensou que a avó estava apenas a dormir. Sentou-se ao lado dela durante horas, à espera que acordasse até finalmente perceber que algo estava profundamente errado. Depois disso, tudo mudou. O Estado não sabia da existência de Emma. Não havia ninguém para alertar as autoridades. Os vizinhos sabiam vagamente que ali vivia uma idosa, mas após o pequeno e triste funeral pago por caridade, assumiram que a barraca ficara vazia. Emma era inteligente mais do que outras crianças da sua idade. Sabia como se esconder como ser invisível. Trancava a porta da barraca. Dizia à professora que a avó estava doente e não podia comparecer a eventos da escola. Quando a escola tentava telefonar, Emma atendia e fingia ser a cuidadora da avó. Todos os dias, Emma acordava naquela barraca gelada e preparava-se para a da escola. A escola era o seu refúgio. Era quente, era segura. Sentava-se na sala de aula absorvendo o calor, como se fosse um luxo envolvendo-se nele como num cobertor. Comia devagar o almoço gratuito, saboreando cada dentada, porque não sabia quando viria a próxima refeição. Muitas vezes, aquele almoço era a única refeição verdadeira do seu dia. Tornara-se uma mestre em racionamento. Um pacote de bolachas baratas podia durar 3 dias se ela fosse disciplinada. Uma lata de feijão, 5 dias, se comesse com muito cuidado. Aprendera a fazer durar uma única maçã, comer devagar, prolongar a sensação de saciedade o máximo possível. Mas agora era dezembro, o dezembro mais frio que a região da Guarda tinha visto em 20 anos. As previsões avisavam sobre temperaturas perigosamente baixas. As noites eram brutais, descendo vários graus abaixo de zero. As famílias abrigavam-se em casas quentes. O pequeno aquecedor de Emma, uma coisa velha e amolgada, que pertencera à avó, deixara de funcionar semanas antes. Ela tentou consertá-lo, vendo vídeos no YouTube, no portátil da escola, sobre como arranjar eletrodomésticos, mas estava para além de qualquer salvação. O sistema de aquecimento da barraca estava irremediavelmente avariado.
Emma envolvia-se em todos os cobertores que conseguia encontrar cada pedaço de tecido disponível. Dormia com 3 camadas de roupa. Tremia durante a noite, perguntando-se se veria o amanhecer, perguntando-se se o seu corpo aguentaria calor suficiente até o nascer do sol. Nessa noite em particular, 23 de dezembro, enquanto a neve começava a cair, algo raro, mas possível na guarda, Emma estava enfiada debaixo de 3 cobertores, usando um casaco de inverno dentro da barraca, quando ouviu algo. Um som pequeno, quase como um choro tão fraco que pensou estar a imaginar. O vento uivava lá fora, e ela perguntou-se se aquele som não seria apenas o vento a pregar-lhe partidas. Mas algo dentro dela fez com que escutasse com mais atenção. Levantou-se com os pés descalços a tocarem o chão gelado da barraca e foi até a janela. Os pés estavam dormentes. Já não os sentia. Através do vidro embaciado pelo gelo, mal conseguia distinguir uma forma. Uma pequena figura cambaleava pela neve a uns 10 metros da sua barraca. Outra criança. O coração de Emma parou por completo. Vivia ali há 3 anos e nunca tinha visto outra criança naquela zona, especialmente no inverno. Quem deixaria uma criança aqui fora neste frio no escuro, sem casaco, sem sapatos adequados? Ela abriu a porta rangente e o vento atingiu-a como uma força física, roubando-lhe o fôlego. O frio era pior do que qualquer coisa que já tivesse sentido. Era o tipo de frio que queima, que faz os pulmões doerem quando se respira. A poucos metros de distância, parcialmente enterrado na neve, estava um menino. Não podia ter mais de 5 anos. Vestia roupas caras jeans de marca, uma camisa de seda rasgada e suja um camisola de cachemira que provavelmente custara mais do que toda a família de Emma alguma vez tivera. Mas estavam encharcadas de neve e água derretida. Os lábios estavam azuis, quase roxos. Os punhos pequenos estavam cerrados com tanta força que os nós dos dedos pareciam brancos, como se estivesse a agarrar algo invisível. Os olhos estavam desfocados, vidrados. Aquele menino estava a morrer. Olá, chamou Emma, os dentes a bater com tanta força que mal conseguia formar palavras. O menino ergueu o olhar com olhos cheios de uma tristeza e confusão indescritíveis. Depois os seus olhos reviraram e ele desabou na neve. O pequeno corpo ficou completamente inerte. Emma não pensou. Crianças de 7 anos não deveriam tomar decisões de vida ou morte. Não deveriam saber o que fazer quando encontram outra criança a morrer na neve. Mas Emma sobrevivera sozinha durante 3 anos. Emma aprendera o que a sobrevivência significava. Correu para a noite congelante descalça, usando apenas um casaco fino, e arrastou o menino para dentro da sua barraca com uma força que não sabia que possuía. Trancou a porta atrás deles e, imediatamente, envolveu-o em todos os cobertores que tinha. Cada pedaço de tecido da sua casa tornou-se uma ferramenta para manter aquela criança viva. O menino estava inconsciente, a tremer violentamente o corpo inteiro, a convulsionar de frio. Emma não tinha telemóvel. Não tinha forma de pedir ajuda. Não havia internet na barraca. Só tinha o seu instinto de sobrevivência de 7 anos, o mesmo instinto que a mantivera viva sozinha durante 3 anos. O mesmo instinto que lhe ensinara a cozinhar refeições básicas, a gerir dinheiro, a manter-se escondida de um sistema que a teria colocado num lar de acolhimento da segurança social. Ela tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Uma decisão que ecoaria pela eternidade. Despiu o menino com cuidado, removendo as roupas caras e molhadas. O corpo dele estava perigosamente frio. Ela aprendera através de vídeos sobre hipotermia que roupas úmidas eram mortais. Envolveu-o nos seus cobertores mais quentes, aqueles que guardava para as noites mais congelantes, e segurou-o junto a si, partilhando o seu próprio calor corporal. Há muito que aprendera que o calor humano era o remédio mais poderoso do mundo. Deitou-se com ele durante toda a noite, sussurrando, mesmo sabendo que ele não a podia ouvir, mesmo estando inconsciente. Agora estás seguro, repetia baixinho. Não sei de onde vieste, mas estás seguro comigo.
Prometo que não vou deixar que nada te aconteça. Vais ficar bem. Vais sobreviver. Não vou deixar que morras. Eu prometo. Segurava o menino contra o peito, sentindo o batimento cardíaco dele tornar-se menos frenético. Sentiu a temperatura do corpo dele subir gradualmente, à medida que recebia o calor do seu próprio corpo. As horas passaram. A noite pareceu interminável. A certa altura percebeu que estava a chorar lágrimas, a escorrerem-lhe pelo rosto, enquanto abraçava aquela criança desconhecida. Passara 3 anos a dizer a si mesma que não precisava de ninguém que era forte o suficiente para sobreviver sozinha. Mas ao segurar aquele menino, compreendeu algo fundamental sobre a conexão humana. Aquele menino precisava dela, e de alguma forma ela também precisava dele. À medida que a noite avançava, os tremores do menino foram diminuindo. A respiração tornou-se mais regular. O corpo deixou de convulsionar. Ao amanhecer, quando o sol começou a surgir e uma luz pálida entrou pelas janelas da barraca, os olhos dele estremeceram e abriram-se. Ele estava vivo. Onde estou? Perguntou com a voz rouca e fraca, quase um sussurro. Está seguro, disse Emma simplesmente. Encontrei-te ontem à noite na neve. Como te chamas? O menino olhou para ela longamente, tentando focar os olhos, tentando entender onde estava. E quem era aquela menina? O meu nome é Lucas. Eu não sei onde está o meu pai. Não sei como vim parar aqui. Está tudo confuso. Emma trouxe-lhe água da torneira, embora saísse fria. Abriu a sua última lata de sopa de tomate, a sua preferida, e aqueceu-a no pequeno fogão. Partilhou-a com ele, colherada a colherada, certificando-se de que não comia demasiado depressa, garantindo que o estômago dele aguentaria o calor e a nutrição. Ela não fez perguntas. Apenas lhe deu o que ele precisava. Aprendera que às vezes a coisa mais importante que se pode fazer por alguém é fornecer-lhe as necessidades básicas de sobrevivência sem julgamento ou interrogatório. À medida que Lucas comia devagar, os olhos começaram a focar-se melhor. Ele começou a recordar fragmentos do que tinha acontecido. As memórias eram confusas, traumáticas, desconexas. Havia um homem, disse ele, a sua vozinha a tremer. Um homem mau. Ele tirou-me do meu quarto. Disse que me ia levar. Disse que o meu pai merecia sofrer. Disse que ia fazer o meu pai arrepender-se do que tinha feito. Estávamos num carro, um carro escuro. Eu estava tão assustado. Depois paramos numa casa. Estava escuro. Ele deixou-me sozinho por um momento. Eu conseguia ver a porta. Eu simplesmente corri. Corri o mais rápido que consegui. Corri pela noite fora. Corri pelo meio das árvores. E depois, não me lembro de mais nada até acordar aqui contigo. O estômago de Emma afundou. Aquilo não era apenas uma criança perdida. Não era um acidente. Era algo maior. Algo perigoso. Um crime. Mas quando olhou para o rosto aterrorizado de Lucas, o seu corpo pequeno envolto nos cobertores dela, os olhos cheios de medo e confusão, Emma soube que não podia entregá-lo. Ainda não. Não até saber que ele estava verdadeiramente seguro. Não até entender o que estava a acontecer. Descansa agora, disse ela, afastando o cabelo loiro dele da testa com uma ternura que nem sabia que tinha. Descansa. Eu vou proteger-te. É uma promessa. Ninguém te vai magoar enquanto estiveres aqui comigo. Prometo. Lucas adormeceu com a cabeça apoiada no peito dela. E Emma ficou ali durante horas, segurando-o, perguntando-se no que se tinha metido e sabendo com absoluta certeza que protegeria aquela criança com a própria vida. Lutaria por ele. Morreria por ele se fosse preciso. Passara 3 anos a aprender a sobreviver sozinha. Agora percebia por que a sobrevivência importava. Importava porque havia pessoas no mundo que precisavam da tua ajuda. Mas o que ela não sabia, o que ninguém ainda sabia, era que aquele menino valia milhões. Que algures em Lisboa um homem estava a perder a razão de sofrimento e desespero. Um homem poderoso. Um homem desesperado.
Um homem que moveria céu e terra para encontrar o filho. Um homem que daria tudo o que tinha para tê-lo de volta. Um homem que estava prestes a encontrar algo completamente diferente. Algo que mudaria tudo para sempre. 4 dias antes, Marcus Webb tinha tudo o que um homem podia desejar. Aos 29 anos era um bilionário feito por si mesmo. A sua empresa tecnológica, Webb Technologies, tinha revolucionado a forma como as pessoas trabalhavam. O software da empresa era usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Tinha escritórios em Lisboa, Porto Madrid e Londres. Tinha um iate. Tinha prêmios a encher as paredes do seu escritório. Estava na capa da revista Forbes. Fora convidado para falar na Harvard Business School. Tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas o que ele mais valorizava no mundo inteiro dormia num quarto no final do corredor da sua suíte principal, o seu filho Lucas. O seu menino de 5 anos, o seu universo inteiro. A mãe de Lucas tinha sido uma bela atriz chamada Catarina. Marcus tinha amado-a desesperadamente enquanto estiveram juntos. Escrevera-lhe poemas, planeava passar a vida com ela. Mas Catarina escolhera a carreira em vez da família. Recebera uma proposta para um papel num grande filme, um papel que exigiria que estivesse meses fora do país. Ela escolheu o papel. Quando Lucas nasceu, Catarina assinou os papéis para abdicar dos direitos parentais. Queria ser livre das responsabilidades de mãe. Marcus lutou pela custódia total. Ganhou. E fora pai solteiro desde então. Não se importava nem por um único instante. Lucas era o seu universo. Lucas era a razão de trabalhar tão arduamente. Lucas era a pessoa que mais desejava orgulhar. Na manhã em que Lucas desapareceu, Marcus estava no seu escritório no centro de Lisboa quando recebeu uma chamada da ama. O nome dela era Patrícia e trabalhava com eles há 2 anos. Era profissional, confiável, responsável. A voz dela tremia. Sr. Webb, o Lucas não está no quarto. Não consigo encontrá-lo em lado nenhum. A porta estava trancada por dentro, mas ele não está lá. Não entendo. Eu verifiquei-o ontem às 8 da noite e ele estava a dormir. Tranquei a porta como sempre para garantir que não saísse sozinho. Esta manhã abri a porta e a cama estava vazia. A janela está aberta. Sr. Webb, acho que alguém o levou. Marcus pensou que ela estava a brincar. Então percebeu que ela não estava a brincar. O sangue gelou-lhe nas veias. Não conseguia respirar. Sentiu como se o coração tivesse parado. A polícia foi chamada imediatamente a PSP. A polícia judiciária foi acionada dentro de 1 hora. Em poucas horas, a história já estava em todos os noticiários internacionais. Helicópteros sobrevoavam a sua mansão em Lisboa. Carrinhas de reportagem alinhavam-se na rua em frente à sua propriedade. A manchete gritava: Filho de 5 anos de bilionário desaparece de mansão trancada em Lisboa. Naquela tarde chegou uma nota de resgate, entregue por um estafeta no seu escritório. Dizia: Arruinaste a minha vida. Destruíste tudo o que eu tinha. Vou arruinar a tua. O teu filho desapareceu. Nunca mais o vais ver. Vais passar o resto da tua vida a perguntar o que lhe aconteceu. Vais passar todas as noites a perguntar se ele está vivo ou morto. Vais passar todos os dias em agonia como eu. A nota vinha assinada por um homem chamado Duarte Tavares, adaptando ao contexto português um ex-funcionário que Marcus tinha despedido 3 anos antes por desvio de dinheiro. Duarte tinha roubado 500.000 € da empresa. Marcus apresentou queixa. Duarte foi para a prisão. Marcus sabia que ele tinha sido libertado recentemente, mas não pensara mais nele. Duarte Tavares tinha sido apenas uma sombra do passado, alguém que tentara esquecer. Agora Duarte tinha o seu filho. Marcus enlouqueceu. Ofereceu uma recompensa de 50 milhões de euros por informações que levassem ao regresso seguro de Lucas. Contratou os investigadores privados mais caros do país. Passou cada segundo a procurar, a rezar, a implorar a um Deus em que nunca acreditara. Fez promessas a Deus.
Prometeu mudar de vida, doar a sua fortuna, tornar-se um homem melhor, se Deus trouxesse o seu filho de volta com vida. Os dias arrastaram-se como uma eternidade. Cada dia sem Lucas era um dia de pura agonia. Marcos não conseguia dormir, não conseguia comer. Perdeu 7 quilos em 4 dias. A equipa estava preocupada com ele. A irmã ligava-lhe repetidamente, implorando que cuidasse de si. Mas ele não conseguia. Como podia dormir se o filho estava desaparecido? Como podia comer se o seu filho podia estar a passar fome? Como podia fazer qualquer coisa que não fosse procurar o seu menino? Na manhã do 5º dia, enquanto Marcos estava no escritório a olhar para uma fotografia de Lucas, Lucas a sorrir, Lucas a rir. Lucas, vivo e seguro, recebeu uma chamada do chefe de segurança. Senhor, temos uma pista. Alguém que corresponde à descrição do Lucas foi visto perto de um bairro abandonado fora da cidade. Uma mulher sem abrigo disse que viu uma criança numa barraca. Disse que a criança parecia assustada. Disse que havia uma menina com ele, talvez 7 ou 8 anos. Disse que ouviu a menina a cantar para o acalmar. Marcos não hesitou. Entrou no carro e conduziu como um homem possuído, o coração a bater tão forte que parecia que ia explodir-lhe no peito. Ultrapassou limites de velocidade. Passou sinais vermelhos. Conduziu como se a sua vida dependesse disso. Como se a vida do seu filho dependesse disso, porque dependia. O bairro era pior do que imaginara. Barracas degradadas. Casas abandonadas com tábuas nas janelas, neve a soprar pelas ruas vazias, pobreza e desespero visíveis em cada detalhe. A equipa de segurança tinha avançado antes dele. Sabiam onde procurar. A mulher sem abrigo dera direções precisas. Marcos parou em frente a uma barraca que parecia que podia desmoronar-se com um simples espirro. Conseguiu ver uma pequena luz na janela, fumo a sair de uma abertura. Alguém estava lá dentro. Saiu do carro antes sequer de este parar. Não bateu à porta. Não podia esperar para bater. Bater exigia paciência. E paciência era um luxo que ele não tinha. Empurrou a porta e ela abriu-se. E ali, sobre uma cama improvisada num canto, estava o seu filho. Lucas estava acordado. Estava pálido, magro, mas vivo. Mais do que vivo, estava quente. Estava a ser segurado por uma menina pequena de cabelo loiro emaranhado. A menina olhou para Marcos com olhos enormes, aterrorizados e desafiadores ao mesmo tempo, como se estivesse pronta para proteger aquele menino com o próprio corpo se fosse preciso. Pai, gritou Lucas e atirou-se para os braços dele com a força desesperada que só uma criança desaparecida pode ter. Marcos caiu de joelhos e Lucas lançou-se sobre ele. Marcos segurou o filho como se fosse feito de vidro soprado, como se pudesse desaparecer se o largasse. Segurou-o como se a própria vida dependesse disso. Meu amor, meu amor. Estou aqui. Estou aqui. Está seguro. Está seguro. Marcos soluçava, repetindo as mesmas palavras vezes sem conta, o corpo inteiro a tremer de emoção. Lucas também chorava. Pai, eu estava tão assustado. Estava tão frio. E depois a Emma encontrou-me. A Emma salvou-me. Ela manteve-me quente. Deu-me comida. Prometeu que eu estava seguro. Marcos olhou para a menina e pela primeira vez realmente a viu. Ela era minúscula, impossivelmente pequena. As roupas dela estavam poídas. O cabelo embaraçado e sujo. Havia uma sabedoria nos seus olhos que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. Havia uma força naquele corpo pequeno que parecia impossível. Tu? Disse Marcos, a voz a tremer. Como? O que fizeste? Emma respondeu baixinho, a voz firme, apesar do medo evidente. Encontrei-o na neve ontem à noite. Ele ia morrer, por isso trouxe-o para dentro. Marcos levantou-se ainda com Lucas nos braços e olhou para a barraca. Olhou de verdade. Viu a pobreza, as tentativas desesperadas de manter o calor, a ausência total de qualquer adulto, as latas de comida, a mochila escolar, a pilha de manuais, provas claras de que uma criança vivera ali sozinha. Onde estão os teus pais? Perguntou. O rosto de Emma fechou-se.
Não estão aqui. Onde não estão aqui? Repetiu ela com firmeza, o queixo pequenino erguido num desafio silencioso. O Lucas estava sozinho. Eu ajudei-o. É isso que importa. Marcos olhou para o filho. Lucas fitava Emma com uma gratidão e uma ternura que partiram o coração de Marcos em 1000 pedaços. Aquela criança, aquela menina minúscula, corajosa, de cabelo embaraçado e roupas gastas, tinha salvado o seu filho. Acolhera-o. Aqueceu-o. Protegeu-o. Fizera por Lucas numa única noite mais do que ele próprio conseguira fazer em anos. Os olhos de Marcos encheram-se de lágrimas novamente. Como te chamas? Perguntou suavemente. Emma. Emma, repetiu Marcos. Ele olhou para as mãos pequenas e frias dela, para o rosto magro demais, para os olhos assustados, e algo se transformou dentro dele. Algo fundamental mudou na forma como ele entendia o que realmente importava na vida. Emma, tens alguém? Perguntou. Alguém que tome conta de ti. O silêncio dela foi resposta suficiente. Marcos tomou uma decisão naquele instante, uma decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. Ajoelhou-se, ainda segurando Lucas, e olhou diretamente para os olhos dela. Emma, salvaste a vida do meu filho, disse a voz embargada. Deste-lhe calor quando tinhas tão pouco. Mostraste-lhe bondade quando podias tê-lo mandado embora. Mostraste misericórdia quando tinhas todos os motivos para o rejeitar. Eu nunca poderei pagar-te isso, mas vou tentar. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Gostarias de vir conosco? Gostarias de ter uma família? O processo legal foi surpreendentemente rápido quando se tinha os recursos e a determinação de Marcos Webb. Emma não entendia toda a papelada, todas as idas ao tribunal de família e menores, os advogados nem a linguagem complicada. O que ela entendia era simples. Já não ia dormir numa barraca gelada. Alguém a queria. Alguém a tinha escolhido. Alguém estava disposto a lutar por ela. O advogado de Marcos encontrou os últimos familiares de Emma, uma tia que a tinha abandonado anos antes, recusando-se a acolhê-la quando a avó morreu. Por uma quantia substancial, 250.000 euros, a tia assinou a renúncia total de quaisquer direitos sobre Emma. A tia nunca a amara, nunca a quisera. O dinheiro valia mais do que o próprio sangue. Uma semana depois, Emma dormia num quarto maior do que toda a barraca onde vivera. O quarto tinha uma cama de dossel, com lençóis de algodão egípcio macios como nuvens. Tinha um closet cheio de roupas novas no seu tamanho, escolhidas por uma estilista profissional. Tinha uma janela com vista para as luzes de Lisboa à noite. Tinha uma casa de banho só para ela com água quente que nunca acabava. Mas Emma passou as 3 primeiras noites a dormir no chão. Marcos encontrou-a ali na 3ª noite, encolhida ao lado da cama como um animal assustado, enrolada no tapete grosso a tremer de medo, apesar de o quarto estar quente. Emma, querida, por que estás a dormir no chão? Perguntou ele sentando-se ao lado dela. Porque estou assustada, sussurrou Emma. Isto não parece real. Quando eu acordar vou estar de volta à barraca. Isto é um sonho. Amanhã de manhã o despertador vai tocar, eu vou estar com frio outra vez e o Lucas vai desaparecer e eu vou ficar sozinha. Marcos sentou-se a seu lado. Eu prometo-te que não disse suavemente. Isto é real. Estás segura. Estás em casa agora. É uma promessa que te faço. Uma promessa que nunca vou quebrar. Nunca te vou mandar embora. Nunca te vou deixar. Esta é a tua casa. Para sempre. Emma subiu lentamente para a cama. Levou semanas a acreditar verdadeiramente que pertencia ali. Nas primeiras semanas acordava ofegante, convencida de que estava de volta à barraca. Marcos ia ao quarto dela, segurava-a, sussurrava palavras de conforto, até ela adormecer novamente. Lucas, por outro lado, ligou-se a ela imediatamente, como se fossem irmãos desde sempre. Seguia-a para todo o lado. Mostrava-lhe os brinquedos, os livros, o quarto dele. Ele segurava a mão dela quando ela tinha medo.
Dormia melhor sabendo que ela estava na casa. O trauma do rapto parecia desvanecer-se quando ele estava perto dela. Não tenhas medo, dizia Lucas com a inocência de um menino de 5 anos. O papá cuida de nós agora. Tu és minha irmã, és a minha família agora. Ninguém nos pode magoar. Marcos contratou explicadores. Trouxe médicos para darem a Emma um exame físico completo. Ela estava desnutrida, anêmica e sofria de ligeiras queimaduras de frio nos dedos das mãos e dos pés. Um dos médicos disse a Marcos que se ela tivesse passado mais uma noite naquele frio, talvez não tivesse sobrevivido. Os seus órgãos estavam a falhar. Ela estava a morrer. Marcos não achava que fora sorte encontrar o filho. Achava que fora graça. Achava que fora um milagre. Nas semanas seguintes, Emma começou a florescer. O cabelo, antes embaraçado e baço, tornou-se brilhante e dourado como trigo maduro. As faces antes fundas e descarnadas encheram-se. O medo nos seus olhos começou a transformar-se em curiosidade e depois em alegria. Ela nunca tivera mais de 3 vestidos na vida. Agora tinha um guarda-roupa cheio. Nunca tivera uma casa de banho só dela. Agora tinha um duche só para si. Nunca comera fruta fresca com regularidade. Agora havia taças de fruta em cada balcão da cozinha. Mas os pesadelos continuavam. Ela acordava a gritar, convencida de que o frio voltara, de que estava a congelar, de que estava sozinha outra vez. Escondia comida debaixo da almofada com medo de que desaparecesse. Perguntava repetidamente a Marcos: "Não me vais mandar embora, pois não? Não me vais deixar, não vais mudar de ideias?" E Marcos segurava-a e dizia: "Nunca, jamais. És minha filha agora, Emma. Entendes? Não só legalmente, não só porque está escrito nos papéis. És minha filha no meu coração. Vai ser sempre a minha filha. Isto é permanente, isto é para sempre. Nada que faças alguma vez me fará mandar-te embora." Um dia, enquanto Emma se olhava ao espelho da sua nova casa de banho, vendo claramente o seu reflexo pela primeira vez, realmente vendo a menina que sobrevivera sozinha, a menina que salvara um estranho, ela fez a Marcos uma pergunta que mudaria tudo. "Senhor Webb?" Emma interrompeu Marcos suavemente. "Não achas que está na hora de me chamares de pai?" Os olhos de Emma arregalaram-se. Ela olhou para as mãos. "E é permitido? É correto. Posso chamar-te isso." Os pais não deviam ser, não sei, biológicos. Não deviam ser pessoas que estiveram lá desde o início. É mais do que permitido, disse Marcos. É aquilo que eu mais desejo no mundo. É aquilo que eu esperava que dissesses. Salvaste a minha vida, Emma. Salvaste a vida do meu filho. És minha filha em tudo o que importa. És minha filha porque eu te escolho. És minha filha porque eu te amo. Quero que me chames de pai. Emma voltou a olhar para ele através do espelho. Está bem, disse baixinho. Está bem, pai. Na semana seguinte, Marcos tornou tudo oficial. Contratou o melhor advogado de direito da família de Lisboa. O processo de adoção foi rápido. Emma Webb deixou de ser uma criança em acolhimento. Já não era uma criança perdida no sistema. Tornou-se legalmente, irrevogavelmente, permanentemente filha dele. O Estado reconheceu. A lei reconheceu. E, acima de tudo, o coração dela reconheceu. O juiz que finalizou a adoção tinha lágrimas nos olhos quando assinou os papéis. Ele fora juiz durante 30 anos. Presenciara disputas de custódia, divórcios, conflitos familiares sem fim. Mas este caso era diferente. Este caso era sobre amor que transcende circunstâncias. Sobre um homem que escolheu salvar uma criança que não era biologicamente sua. Sobre o poder da bondade humana. É uma honra finalizar esta adoção, disse o juiz. Isto é uma das coisas mais belas que testemunhei. Emma, estás oficialmente reconhecida como filha de Marcos Webb. Marcos, estás oficialmente reconhecido como pai da Emma. Que encontrem alegria, paz e amor nesta nova família que estão a construir. A imprensa local divulgou a história CEO bilionário do setor tecnológico,
Adota a menina que salvou a vida do seu filho. A história tornou-se viral nas redes sociais em poucas horas. Hashtags espalharam-se. Meios de comunicação do mundo inteiro noticiaram. As pessoas comoveram-se. Era um conto de fadas num mundo que desesperadamente precisava de contos de fadas. Escreveram poemas sobre Emma, criaram vídeos, celebridades partilharam a história com milhões de seguidores. Músicos compuseram canções sobre a coragem dela. Artistas pintaram quadros retratando o momento em que Emma encontrou Lucas na neve. Transformou-se num símbolo de esperança e redenção, um lembrete de que uma única pessoa podia mudar o rumo da história. Emma recebeu milhares de cartas de pessoas de todo o mundo. Elas partilhavam as próprias histórias de dificuldade e sobrevivência. Falavam sobre como a história de Emma as inspirara a ser mais corajosas, mais bondosas, mais compassivas. Contavam como no exemplo dela as motivara a ajudar os outros a ver o valor em cada vida humana. Uma mulher no Japão escreveu dizendo que a história de Emma a inspirara a adotar uma criança do sistema de acolhimento. Um homem no Brasil escreveu contando que criara uma instituição de apoio a crianças sem abrigo depois de ler sobre Emma. As ondas daquele único ato de bondade espalharam-se pelo globo, tocando vidas de maneiras que Emma nunca poderia ter imaginado. Mas aquilo que ninguém sabia, aquilo que a própria Emma apenas começava a entender, era que aquilo era apenas o início. Que ela tinha recebido uma segunda oportunidade de viver. E essa oportunidade vinha com possibilidades que nunca ousara sonhar. O seu destino estava apenas a começar a desenrolar-se. Marcos matriculou-a no colégio privado mais exclusivo de Lisboa. Em poucos meses os professores estavam espantados. Emma era extraordinária. Tinha um intelecto que parecia funcionar num nível diferente do das outras crianças. Conseguia resolver problemas complexos de matemática com que alunos de 8º ano lutavam. Tinha memória fotográfica. Compreendia conceitos de ciência que normalmente só eram ensinados no ensino secundário. Lia vorazmente, devorando livros de física, matemática e filosofia. A sua filha é excepcional, disse o diretor a Marcos numa reunião. Em 30 anos de educação só vi uma mão cheia de mentes como a dela. Ela não é apenas inteligente, Sr. Webb. É um gênio, uma verdadeira criança prodígio. Eu recomendaria que fosse colocada em níveis avançados em todas as disciplinas. Recomendaria explicadores dos melhores professores que conseguirmos encontrar. Ela tem potencial para fazer coisas que muito poucos seres humanos conseguem. Marcos não ficou surpreendido. Sempre sentira algo especial nela. Quando ela encontrara Lucas na neve, não fora sorte, fora instinto, fora bondade. Fora o resultado de uma mente que compreendia a complexidade e a natureza humana melhor do que a maioria dos adultos. À medida que os meses se transformaram em um ano, Emma deixou de ser uma criança traumatizada da rua para se tornar uma jovem confiante. Tinha um pai que a amava. Tinha um irmão que a adorava. Tinha segurança, calor, oportunidades e educação. Tinha tudo o que nunca tivera antes, mas nunca se esqueceu de onde viera. Às vezes, em noites frias, pensava na barraca. Pensava nas noites em que tremera sozinha. E abraçava Lucas um pouco mais apertado, grata por o destino os ter juntado. Olhava para o próprio reflexo e mal reconhecia a menina que a fitava. Uma menina de cabelo brilhante, olhos vivos e um futuro cheio de possibilidades. Não sabia que o destino ainda não tinha terminado a sua obra. Não sabia que as maiores surpresas ainda estavam por vir. Foi a irmã de Marcos, Vitória, a primeira a notar algo estranho em Emma. Vitória era psicóloga clínica com consultório em Manhattan. Tinha um doutoramento em Harvard. Publicara inúmeros artigos sobre trauma e resiliência. Voara de Nova York a Lisboa para passar uns dias com o irmão e a nova família alargada. Amava Marcos. Adorava Lucas. E ficou imediatamente fascinada por Emma. Emma era brilhante. Sim, isso era óbvio para qualquer pessoa que passasse 5 minutos com ela. Mas havia algo mais algo nos olhos, uma profundidade, uma consciência que pareciam muito mais velhas do que 8 anos.
Havia ali uma sabedoria que não deveria existir numa criança que só tivera segurança e amor durante um único ano. Na última noite da visita, Vitória perguntou se podia falar com Emma a sós. Sentaram-se na biblioteca, a divisão que Emma tinha declarado como a sua preferida. Estava cheia de milhares de livros, e Emma andava a lê-los de forma sistemática, absorvendo informação como uma esponja. Absorve água, filosofia, matemática, física, história, literatura. Lia tudo com a mesma intensidade. Emma, quero perguntar-te uma coisa, disse Vitória com cuidado, escolhendo as palavras com a precisão de quem trabalha com crianças traumatizadas. E quero que penses bem antes de responder. Lembras-te do que te aconteceu antes de encontrares o Lucas? Lembras-te da tua vida na barraca? Emma acenou lentamente com a cabeça. Lembro-me de tudo. Conta-me, pediu Vitória com delicadeza. Emma começou a falar. Descreveu a fome incessante e roedora que nunca ia embora. O frio, o medo, a certeza de que ninguém viria salvá-la. A forma como ela aprendera a ser invisível, a ocupar o mínimo espaço possível, a antecipar o que as pessoas esperavam dela. A forma como, mesmo aos 7 anos, compreendia que o mundo não se importava com crianças como ela, que a sociedade não tinha lugar para ela, que era descartável. Mas então, disse Emma, a voz a mudar, a tornar-se mais forte, Lucas chegou. E eu percebi algo. O quê? Perguntou Vitória, inclinando-se para a frente. Que eu não estava destinada apenas a sobreviver, disse Emma. Eu estava destinada a fazer algo importante. Quando encontrei o Lucas na neve, não foi um acidente. Foi como se eu devesse estar ali. Como se tudo antes desse momento me tivesse levado até ele. Como se toda a minha vida tivesse me preparado para salvar outra pessoa. E ao salvá-lo, salvei-me a mim própria. Vitória sentiu arrepios a percorrer-lhe a espinha. Na sua experiência profissional, aquele tipo de consciência existencial, numa criança de 8 anos, era sem precedentes. Era o tipo de percepção que levava décadas de terapia a atingir nos adultos. Emma, pensas no futuro. Pensas no que queres fazer quando fores mais velha? Emma acenou com a cabeça. Quero ajudar pessoas como ajudei o Lucas, mas não só uma pessoa. Quero ajudar muitas pessoas. Quero garantir que nenhuma outra criança tenha de passar frio ou fome. Quero garantir que ninguém fique para trás. Que ninguém seja esquecido. Que ninguém tenha de sobreviver sozinho. Vitória olhou para aquela criança pequena serena com uma alma antiga. E teve um pensamento que a assustou um pouco. Aquela menina podia mudar o mundo. Tinha potencial para fazer algo notável. Depois que Vitória partiu, ligou. A Marcos. Precisamos de falar sobre a educação da Emma. Disse. A escola convencional não vai ser suficiente para ela. Ela não é apenas inteligente, Marcos. Ela está destinada a algo extraordinário. Marcos ouviu atentamente, enquanto a irmã delineava um plano explicações privadas em matemática avançada, física e filosofia. Programas na universidade local, mentoria dos maiores especialistas do país, formação em liderança e mudança social. Estás a criar uma líder, disse Vitória. Talvez até uma visionária. Não desperdices esse potencial. Marcos levou o conselho da irmã a sério. Nos 2 anos seguintes, a vida de Emma transformou-se numa espécie de masterclass em desenvolvimento de gênio. Trabalhou com professores que lhe ensinaram conteúdos a nível universitário. Assistiu a palestras na universidade local. Começou a publicar artigos sobre educação matemática em revistas acadêmicas. Aos 10 anos, já contribuía para debates acadêmicos, nos quais a maioria dos adultos nunca participava. Mas Marcos fez questão de que o gênio de Emma nunca custasse a sua infância. Levou-a e a Lucas em férias. Participou nos eventos escolares deles. Garantiu que soubessem que sucesso e amor não são mutuamente exclusivos. Garantiu que entendessem que inteligência sem compaixão é vazia. Um dia, quando Emma tinha 10 anos, perguntou a Marcos algo que claramente a inquietava há algum tempo. Pai,
porque me mantiveste contigo. Não era preciso. Podes ter agradecido e mandado-me de volta para o sistema, mas não o fizeste. Por quê? Marcos pensou cuidadosamente. Queria ser honesto. Sentou-se ao lado dela e segurou-lhe as pequenas mãos. Porque quando te vi naquela barraca, disse: vi algo além de gratidão. Vi uma menina que não tinha nada e que estava disposta a arriscar tudo para salvar um estranho. Esse tipo de caráter, essa bondade, é rara, Emma. Mais rara que inteligência, mais rara que talento, mais rara que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Eu quis nutrir isso. Quis dar-te todas as oportunidades para te tornares quem deves ser. Fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Mas também porque és minha filha, não por gratidão ou obrigação. Porque eu te amo. Porque pertences conosco. Porque o dia em que te conheci foi um dos melhores da minha vida. Porque me mostravas o que realmente importa. Mostraste-me que todo o meu dinheiro, todo o meu sucesso, todas as minhas conquistas não significam nada comparado ao simples ato de salvar a vida de alguém. Emma ficou silenciosa por longos momentos. Depois disse: fico feliz por ter encontrado o Lucas na neve. Eu também, disse Marcos. Eu também, querida. Quando Emma tinha 12 anos, Marcos decidiu levar os 2 filhos numa viagem aos Alpes suíços. Alugou um chalé privado e durante 2 semanas viveram numa bolha de felicidade perfeita, isolados das exigências e expectativas do mundo. Lucas tinha agora 14 anos, magro e atlético, com os olhos aguçados do pai e o cabelo escuro da mãe. Já mostrava sinais de ter herdado o talento empresarial do pai, a mente estratégica, a capacidade de ver soluções onde outros só viam problemas. Mas também tinha herdado algo de Emma, uma dedicação feroz a ajudar os outros, um compromisso em usar a inteligência e os privilégios para o bem. Emma era brilhante e bela, com uma calma que atraía as pessoas. Tinha crescido para se tornar uma jovem mulher, com uma confiança tranquila, a sensação de saber o seu lugar no mundo e determinada a preenchê-lo com propósito. Continuava a ler vorazmente, empurrando os limites do que uma criança de 12 anos devia conhecer. Começara a escrever artigos sobre políticas sociais, sobre a economia da pobreza, sobre sistemas que aprisionavam crianças em ciclos de desespero. Numa noite, enquanto Marcos observava os filhos a brincar na neve fora do chalé, foi atingido por um pensamento profundo, que crescia na sua mente há anos. Emma e Lucas não eram apenas irmãos no sentido tradicional. Eram almas gêmeas. Tiveram-se salvo mutuamente. Alteraram irrevogavelmente a vida um do outro. Sem Emma ter encontrado Lucas naquela noite, Lucas teria morrido. Sem Marcos ter encontrado Lucas, Emma ainda estaria a viver numa barraca gelada. O seu gênio não reconhecido, o seu potencial por explorar. E sem encontrar ambos, Marcos teria permanecido um homem vazio. Bem-sucedido no papel, mas vazio na alma, medindo o seu valor pelos lucros trimestrais em vez do amor que dava e recebia. Naquela noite, depois de os filhos adormecerem, Marcos sentou-se com uma garrafa de vinho e refletiu sobre a sua vida. Era bilionário. Tinha tudo o que alguma vez desejara, mas aquilo que mais valorizava era a família inesperada que o destino lhe dera. Pegou no telemóvel e ligou para o seu advogado. Quero rever o meu testamento, disse. Quero garantir que se alguma coisa me acontecer, a Emma esteja completamente protegida. Quero que tenha acesso igual a tudo à empresa, às propriedades, às contas, a tudo. Sr. Webb tem a certeza? Perguntou o advogado cuidadosamente. Legalmente, ela é a sua filha adotiva. A maioria das pessoas ricas cria um trust separado para filhos adotivos. É prática comum. Não me interessa a maioria das pessoas ricas, disse Marcos firmemente. Ela é minha filha em igualdade. É assim que vai ser. Sem trust separado, sem distinções. Emma Webb é minha filha e merece ser tratada exatamente como uma filha biológica. Mude o testamento. O advogado fez as alterações.
Quando Marcos acordou na manhã seguinte, percebeu que tinha tomado a decisão certa. Emma não era apenas sua filha adotiva. Era a resposta a uma pergunta que ele fazia a toda a vida. O que significa realmente importar? O que significa criar um legado que não seja apenas sobre dinheiro e sucesso, mas sobre amor e família? O que significa ser humano? Naquele mesmo dia à tarde, Marcos chamou Emma para o seu gabinete privado. Querida, quero dizer-te uma coisa, disse. Algo importante. Emma sentou-se à sua frente com os olhos inteligentes curiosos. Tenho pensado em algo, continuou Marcos, sobre como a nossa família se formou sobre as escolhas que todos fizemos, e percebi que sempre soubeste a verdade sobre onde vieste. Lembras-te da barraca? Lembras-te do frio? Lembras-te de estar sozinha? Emma assentiu. Lembro-me. Às vezes sonho com isso, mas já não me assusta. Estou feliz. Porque quero que saibas outra coisa, disse Marcos. A empresa, o dinheiro, tudo isso. É secundário. O que importa é que estás aqui, que és minha filha, que posso assistir-te a tornar na mulher que deves ser. Marcos levantou-se e foi até a janela que dava para a paisagem suíça. Quero que me prometas uma coisa, disse. Promete-me que aconteça o que acontecer, independentemente de quanto dinheiro ou poder tenhas. Nunca te esquecerás de onde vieste. Promete-me que vais usar os dons que tens para ajudar as pessoas. Todas as pessoas. Não apenas aquelas que importam à sociedade, mas aquelas que não importam de todo. Os esquecidos. Os invisíveis. Os que vivem em barracas na neve. Emma levantou-se e abraçou o pai. Prometo, sussurrou. 25 anos depois, Emma Webb estava diante de uma multidão de 5.000 pessoas na cerimônia de inauguração da Fundação Emma Webb para crianças sem abrigo. Tinha agora 37 anos, vestia um simples vestido preto com o cabelo loiro preso de forma simples. Herdara a inteligência do pai e a bondade da mãe, a bondade que herdara não da biologia, mas da experiência de aprender o que significava salvar alguém. Tinha se formado no MIT com diplomas em matemática e políticas sociais. Trabalhou na Mackenzie durante 3 anos antes de decidir que consultoria não era o seu chamado. Ela passou 1 ano a viajar por países em desenvolvimento, compreendendo a pobreza, compreendendo os sistemas que aprisionam crianças em ciclos de desespero. Viu coisas que partiram o seu coração e fortaleceram a sua determinação. Depois, aos 30 anos, pediu ao pai a sua parte da herança antecipadamente. O que vais fazer? Perguntou Marcos. Mudar o mundo, respondeu Emma simplesmente. Ou pelo menos, mudar uma pessoa de cada vez. A Fundação Emma Webb opera agora em 42 países. Proporciona abrigo, educação, cuidados médicos e mentoria a mais de 100.000 crianças anualmente. Foi destacada na Time Magazine. Emma foi nomeada para o Prêmio Nobel da Paz. Recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Mas mais importante, ela cumpriu a promessa. Nunca se esqueceu. Cada decisão que tomou, cada euro que gastou, foi guiado pela memória da menina de 7 anos, numa barraca gelada, a questionar se sobreviveria à noite. O pai dela estava na primeira fila a observá-la com lágrimas nos olhos. Tinha agora 64 anos. Lucas, que trabalhava em Venture Capital, apoiando empresas sociais, estava ao lado dele. Emma olhou para a família na plateia e sorriu. Muitos de vocês conhecem a minha história, começou Emma. Sabem que fui uma criança sem abrigo até aos 7 anos. Sabem que o meu irmão entrou na minha vida congelado e desesperado. Sabem que um homem escolheu o amor em vez da lógica. Ela fez uma pausa olhando para a multidão. Mas aquilo que talvez não saibam é o nome de cada criança que salvamos. Não porque não sejam importantes, são incrivelmente importantes, mas porque as histórias são delas. Elas podem escrever o próprio futuro. Podem decidir quem querem ser. É isso que esta fundação lhes dá. Não caridade, mas oportunidade. Não piedade, mas dignidade. Não esmola, mas ajuda real. A voz de Emma tornou-se mais forte, mais apaixonada. Quero dizer-vos algo sobre a pobreza.
Não é uma falha moral. Não é algo que as pessoas mereçam. Não é algo que construa caráter. É uma prisão. É uma armadilha. E as crianças dentro dessa armadilha não precisam de inspiração. Precisam de uma saída. Ela apontou para o edifício atrás dela. Este edifício representa uma saída. Cada criança que dormir aqui esta noite, dorme sabendo que amanhã terá pequeno almoço. Terá alguém com quem falar. Terá alguém que acredita nela. E isso faz toda a diferença. Emma pensou na sua própria jornada de menina de 7 anos, numa barraca gelada, a mulher de pé diante de milhares, a dirigir uma fundação que mudara a vida de mais de 100.000 crianças. A trajetória parecia impossível, mas aconteceu. Aconteceu porque uma pessoa escolheu a bondade em vez do medo. Uma pessoa escolheu agir em vez de olhar para o lado. Foi-me dada uma segunda oportunidade, continuou Emma. Uma oportunidade que a maioria das crianças que vive na pobreza nunca recebe. Marcus Webb deu-me essa oportunidade. Não porque eu merecesse mais do que qualquer outra criança, mas porque ele me viu. Realmente me viu. Reconheceu que cada vida tem valor. Cada criança tem potencial. Cada pessoa merece uma chance de se tornar quem deve ser. Ela olhou diretamente para a câmara. Se estiverem a ver isto e virem uma criança que precisa de ajuda, por favor, não desviem o olhar. Não se digam que não é da vossa responsabilidade, porque é. Todos somos responsáveis uns pelos outros. Todos somos responsáveis por garantir que nenhuma criança tenha de sobreviver sozinha no frio. Emma fez uma pausa com os olhos a brilhar de lágrimas. Quero dedicar esta fundação ao meu pai, Marcus Webb, que me mostrou que o amor não é algo que se sente. É algo que se faz. É ação. É sacrifício. É escolher ajudar alguém mesmo quando isso custa algo. É escolher ver a humanidade num estranho e responder com compaixão. Ela virou-se para olhar para Marcus na primeira fila e os seus olhos encontraram-se. Obrigada, pai. Obrigada por salvares a minha vida. Obrigada por me dares uma família. Obrigada por me ensinares o que significa realmente importar. A multidão explodiu em aplausos. Pessoas choravam. Algumas levantaram-se e aplaudiam. Outras estavam de joelhos comovidas pelo poder das suas palavras e pelo peso da sua história. Aquilo era mais do que uma cerimônia de inauguração. Era um momento de transformação. Um momento em que as pessoas sentiram o chamado para serem melhores, para fazerem mais, para ajudarem aqueles que precisavam de ajuda. Depois da cerimônia, enquanto Emma era cumprimentada por dignitários e membros da diretoria da Fundação Marcus, encontrou-a. Levou-a para um canto tranquilo, afastado das câmaras e da multidão. Estou tão orgulhoso de ti, disse simplesmente. Não pelo que conquistaste, mas pelo que és. Tornaste-te exatamente na pessoa que sempre soube que podia ser. Emma abraçou o pai com força. Não poderia ter feito nada disto sem ti, disse. Sem o Lucas, sem a segunda oportunidade que ambos me deram. Mais tarde naquela noite, Emma estava sentada sozinha no seu escritório na sede da fundação. Na sua secretária, havia fotografias, uma da barraca, onde vivera preservada como memorial. Uma de Marcus encontrando Lucas nos seus braços. Uma do dia da sua adoção. Uma da sua graduação no MIT. Uma da inauguração da fundação. E uma de quando recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente dos Estados Unidos. Uma vida documentada em fotografias do nada a tudo. Ela pensava na mulher que lhe dera a vida à sua mãe biológica. Partiu sim, mas deixou a Emma algo precioso instinto. Intuição. A compreensão de que a conexão humana é mais valiosa do que qualquer outra coisa, que o amor, o verdadeiro amor, podia transcender circunstâncias e mudar vidas. Marcus bateu levemente no batente da porta. Pensei que te encontraria aqui, disse. Olá, pai, respondeu Emma. Vem sentar-te. Marcus sentou-se à sua frente numa cadeira que o esperava. Sentaram-se em silêncio por um momento, apenas juntos, apenas existindo naquele espaço que tinham criado.
Queria agradecer-te, disse Emma. Por tudo. Por acreditares em mim, por ver algo em mim que eu não via em mim própria, por escolheres-me, por me amares. Marcos abanou a cabeça. Emma, tu salvaste a minha vida. Salvaste a vida do Lucas. Salvaste centenas de milhares de vidas. Não te dei nada além de uma casa e um nome. O resto fizeste tu própria. Isso não é verdade, disse Emma. Tu deste-me algo mais importante do que isso. Deste-me permissão para ser eu própria. Deste-me o espaço para me tornar quem devia ser. Mostraste-me que o amor é uma escolha. Todos os dias escolheste amar-me. Mesmo quando eu era difícil, mesmo quando tinha pesadelos, mesmo quando não acreditava ser digna de amor, amaste-me na mesma. Marcos estendeu a mão pelo escritório e segurou a mão da filha. Lembras-te do dia em que te encontrei? Perguntou. Cada detalhe, respondeu Emma. Lembro-me do frio. Lembro-me do teu rosto quando viste o Lucas. Lembro-me de sentir medo e esperança ao mesmo tempo. Entrei naquela barraca à espera de encontrar o meu filho, disse Marcos. Mas encontrei algo que eu não sabia que precisava. Uma filha que compreendia algo sobre o amor que eu passei a vida inteira a procurar. Ensinaste-me que o amor não é transacional. Não é sobre o que recebes em troca. É sobre o que dás livremente. Os olhos de Marcos encheram-se de lágrimas. Mudaste a minha vida, Emma. Tu e o Lucas deram sentido à minha vida. Não pelo que eu poderia dar-vos, mas porque me deram a oportunidade de ser melhor, de ser mais humano, de compreender o que realmente importa. Emma contornou a secretária e abraçou o pai. Salvamo-nos mutuamente, disse. É o que penso que aconteceu. Estávamos todos perdidos de formas diferentes e encontramo-nos na neve. E de algum modo, aquele momento mudou tudo. Os dois sentaram-se juntos naquele escritório com vista para a cidade onde tudo começara. A cidade de Lisboa. O lugar onde uma menina pobre numa barraca encontrara um menino congelado na neve. O lugar onde um bilionário descobriu que a coisa mais valiosa da vida não era dinheiro, sucesso ou conquistas. Era o amor. O lugar onde 3 pessoas quebradas se encontraram e se tornaram uma família. Marcos pegou no telemóvel e mostrou algo a Emma. Era uma fotografia da barraca original onde ela vivera. Tinha sido preservada como peça de museu, um lembrete de onde ela vinha, um testemunho da resiliência humana. Visitantes de todo o mundo vinham vê-la. Ficavam naquele espaço gelado, tentando imaginar como teria sido. Como uma menina de 7 anos sobreviveu ali. Como teve coragem de salvar outra criança. Como um ato de bondade mudou o curso da história. Sabes o que fiz? Perguntou Marcos. O quê? Respondeu Emma. Comprei o terreno, disse Marcos. Todo ele. Esta fundação foi construída no mesmo terreno onde a tua barraca estava. Quis transformar aquele lugar de desespero num lugar de esperança. Quis que as futuras gerações soubessem que da escuridão pode surgir luz, que da pobreza pode nascer propósito, que da perda pode florescer o amor. Emma sentiu lágrimas a escorrer pelo rosto. Não sabia disso. Pensava que a fundação tinha sido construída noutro local. Mas claro, Marcos faria algo assim. Ele pegaria no lugar onde ela sofrera e transformaria num local onde milhares de crianças encontrariam segurança e esperança. Cada criança que passa por estas portas, continuou Marcos, caminha sobre um solo santificado pela tua coragem. Recebem ajuda porque escolheste ajudar o Lucas naquela noite. Estão seguras porque foste corajosa o suficiente para agir. Emma olhou pela janela para o edifício abaixo, para as crianças, a circular, para os voluntários, a trabalhar incansavelmente para oferecer um futuro melhor àquelas crianças. Emma pensou sobre a interconexão de tudo. Como uma única decisão numa noite fria, se propagara através do tempo e do espaço, tocando vidas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. É lindo, pai sussurrou. É verdade, respondeu Marcos. E é isso que o torna lindo. Enquanto Emma e Marcos se abraçavam naquele escritório, a noite na fundação prosseguia silenciosamente.
No abrigo, lá embaixo, crianças comiam refeições quentes preparadas por voluntários. Dormiam em camas limpas. Estavam seguras. Estavam amadas. Cada criança tinha uma história. Cada criança tinha sobrevivido a algo. Cada criança tinha o potencial de mudar o mundo tal como Emma. E algures em Lisboa, numa fria noite de dezembro, outra criança olharia para o céu e perguntaria se alguém a ajudaria, se importava se havia razão para continuar. E por causa de Emma, por causa de Marcos, por causa do milagre que começara com um pequeno ato de bondade, tantos anos atrás, a resposta seria sim. Sim, alguém se importa. Sim, tu importas. Sim, mereces estar seguro. Sim, a tua vida tem valor. O amor era a força mais poderosa do universo. Não necessariamente o amor romântico, mas o amor feroz, protetor, transformador. O tipo de amor que nada pede e tudo dá. O tipo de amor que pode salvar uma vida. O tipo de amor que pode mudar o curso da história humana. Emma aprendeu isso aos 7 anos de pé numa barraca gelada, segurando outra criança nos braços. Aprendeu pela experiência direta, pela alquimia da sobrevivência e do sacrifício. Aprendeu não através de palavras ou lições, mas através do conhecimento fundamental de que a vida de outra pessoa valia mais do que o seu próprio conforto. Essa era a essência do amor. Essa era a definição de heroísmo. E ela passara o resto da vida a prová-lo ao mundo. Provou-o através da sua fundação. Provou-o através da sua dedicação às crianças esquecidas pela sociedade. Provou-o através da sua disposição de doar a fortuna que herdara de a usar, não para o próprio conforto, mas para o conforto dos outros. Provou-o através de cada decisão que tomou, de cada hora que trabalhou, de cada criança que ajudou. A história de Emma Webb não era um conto de fadas. Embora parecesse era uma história verdadeira. Uma história sobre o que acontece quando uma pessoa decide agir. Uma história sobre o poder da bondade. Uma história sobre o facto de que os milagres são reais, se estivermos dispostos a trabalhar por eles, se estivermos dispostos a acreditar neles, se estivermos dispostos a agir. Era uma história sobre pessoas comuns a fazer coisas extraordinárias. Uma história sobre a resiliência do espírito humano. Uma história sobre o que significa amar alguém tanto a ponto de sacrificar a própria segurança, o próprio conforto, o próprio futuro por essa pessoa. E talvez ao ler esta história compreendas algo fundamental sobre ti próprio. Compreendas que tu também tens o poder de mudar a vida de alguém. Tu também podes ser um milagre para outra pessoa. Tu também podes escolher o amor. Tu também podes escolher agir em vez de desviar o olhar. Tu também podes ser a pessoa que salva a vida de alguém. Tens mais poder do que imaginas. Tens mais capacidade de compaixão do que alguma vez percebeste. Tens a habilidade de transformar o mundo inteiro de alguém com um único ato de bondade. Pensa nos momentos da tua vida em que alguém te mostrou misericórdia. Pensa nas pessoas que acreditaram em ti quando tu próprio não acreditavas. Pensa nas vezes em que um simples gesto de bondade mudou a trajetória da tua existência. Esses momentos importam. Essas pessoas importam. Elas moldaram quem és hoje. Agora imagina ser essa pessoa para alguém. Imagina ser o Marcos Webb na história de outra pessoa. Imagina ser quem vê o potencial em alguém que o mundo rejeitou. Imagina ser quem escolhe o amor quando o medo seria mais fácil. Porque essa é a mensagem mais importante da história de Emma. Poderia ter sido qualquer pessoa. Poderias ter sido tu. O poder de mudar vidas não está reservado a bilionários, celebridades ou pessoas influentes. Está disponível para qualquer pessoa com um coração disposto a agir. Para qualquer pessoa com a coragem de ajudar. Para qualquer pessoa com o amor suficiente para salvar outro ser humano da escuridão. Esse é o legado de Emma Webb. Não a fundação, nem a riqueza, nem as conquistas. Mas o simples conhecimento de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Se estás a lutar, se estás na escuridão, se te sentes invisível, inútil ou esquecido, quero que saibas tu importas. Tu não és descartável. A tua vida tem valor.
E há alguém algures que te escolheria, que veria o teu potencial, mesmo quando tu próprio não o consegues ver. Alguém que te amaria não porque mereces, mas porque o amor não é algo que se ganha. O amor é algo que alguém te dá livremente, sem esperar nada em troca. Se conheces alguém que precisa de ajuda, por favor, ajuda-o. Não desvies o olhar. Não digas a ti mesmo que não é tua responsabilidade. Sê corajoso, sê bondoso, sê um milagre na vida de outra pessoa.